Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 75 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será muito útil para que você faça as anotações referentes à nossa aula. E o assunto a ser estudado hoje é um gênero textual chamado reportagem. Os objetivos são conhecer as principais características da reportagem, reconhecer o tom impessoal, deste gênero textual e também ler e interpretar uma reportagem. Então, vamos lá. Bom, a reportagem, ela é um gênero textual da esfera jornalística, que possui características próprias e que tem como objetivo principal transmitir informações para os seus receptores. Muito bem. Ela é marcada por ter, uma estrutura textual bem maior do que, por exemplo, a notícia, Então, ela é mais detalhada, ela é mais longa. O tema apresentado numa reportagem, ele é mais abrangente, Dessa forma, é interessante que o autor da reportagem faça a citação de fontes, entrevistas e outras informações que ele vai obtendo, para montar a reportagem dele. Apesar de ser um gênero em que predomina a informação, então é um gênero textual predominantemente informativo, a reportagem ela também pode ser classificada como do gênero opinativo, tá? Porque ela pode sim ter alguma impressão, algum juízo de valor, que o repórter possa estar colocando lá, o que ele pensa sobre aquele assunto. Muito bem. A reportagem, ela pode ser veiculada nos mais diversos meios de comunicação. Então, na televisão, nos jornais, jornais impressos, jornais eletrônicos, na rádio, na internet. Sendo hoje a internet, eu acho que é o meio onde a gente mais busca informações, não é mesmo? Vamos conhecer então como é que se estrutura esse gênero de texto, Como que ele se organiza. Então, basicamente, uma reportagem vai possuir algumas partes importantes, tá? E vai ser sempre assim em toda a reportagem. Então, vamos falar um pouquinho ali do primeiro item, que é o título ou a manchete, que é o nome que a gente vai dar para o texto. Esse nome deve ser formulado de forma que chame a atenção do leitor, ou do telespectador, quando for apenas uma reportagem falada, que desperte o interesse, nas pessoas, para que as pessoas queiram ler ou queiram ouvir, ou assistir a reportagem, tá? Também temos ali o segundo tópico, que é o subtítulo ou chamado também de título secundário, que vai complementar o título principal, apresentando algumas informações a mais, ainda de forma bastante breve, mas já vai trazer, assim, pelo menos sobre o que é que vai se falar na reportagem. O subtítulo, esse segundo item aqui, ou título secundário, ele é um elemento opcional. Então, se o repórter não quer dar um subtítulo para o seu texto, não tem problema. Terceiro tópico é o lead. Que no jornalismo, o lead corresponde ao primeiro parágrafo do texto, da reportagem. E é nessa parte que vão ser apresentadas as principais informações da matéria. Tá? Então, o que vai conter ali nesse primeiro parágrafo, que a gente chama de lead? O que, quem, quando, onde, como e por quê, tá? Então, é preciso, que essas perguntas todas não necessariamente sejam respondidas, dentro desse primeiro parágrafo,
mas que esse primeiro parágrafo ele já traga algumas informações, tá? Então, essas perguntas normalmente elas aparecem mais no gênero notícia, que é muito parecido com o gênero reportagem. Então, lá na notícia, a gente sempre vai responder essas perguntas de forma bem clara. Já na reportagem, isso vai surgindo ao longo da reportagem, mas no primeiro parágrafo já traz assim uma noção geral do que será falado, né? O corpo do texto, que seria então o desenvolvimento de toda a reportagem, né? A parte maior, então, é onde vão estar inseridas as informações, os depoimentos, as entrevistas, as pesquisas, de repente algum material gráfico, né? Algum infográfico que o repórter quer colocar ali junto à sua reportagem. Então, é a parte de maior destaque, né? Desse texto. Muito bem. No final do corpo do texto, o jornalista ele deverá ter respondido às perguntas, né, que foram relacionadas ao tema abordado, né? Então, dependendo da temática que ele trouxe, ele lançou lá no início, né, uns questionamentos e ele precisa responder a esses questionamentos todos, né? Porque a reportagem ela vai te dar um panorama mais amplo, né, do assunto. Muito bem, são 4 partes, tá? Características da reportagem, então. Que características que a gente vai observar? A linguagem, né? A linguagem numa reportagem deve ser clara, deve ser empregada a norma culta, deve ser uma linguagem objetiva e direta. O texto ele é predominantemente informativo, então como o objetivo principal é informar, é preciso que as informações estejam presentes, né, neste texto, que o texto esteja de fato informando o leitor ou o telespectador. O material abrangente e elaborado. Então, como ele é do gênero informativo, né, o repórter ele vai buscar elementos que possam dar credibilidade também para aquilo que ele está anunciando ali, para aquilo que ele está falando, né? Então, ele vai fazer pesquisa, né, para que ele possa passar um dado com mais eficiência, né, com mais certeza, tá? Então, ele vai realmente elaborar esse material. E a polifonia, que seriam as vozes, a voz tanto do autor, né, que é o repórter, que produziu a reportagem, quanto as vozes de outras pessoas que possam aparecer dentro desse tipo de texto, que podem ser, por exemplo, os entrevistados, ou alguma testemunha, ou algum especialista no caso, né? Então, normalmente, quando o repórter vai produzir a sua reportagem, ele vai contar com a ajuda, né, dessas outras vozes, porque ele entrevista pessoas, ele colhe depoimentos, né? Ele vai reunindo tudo isso, tá? Muito bem. Os tipos de reportagem. Então, nós podemos ter reportagens expositivas, que são aquelas que apenas apresentam os fatos de uma forma objetiva e imparcial. Temos as reportagens opinativas, né, que são aquelas em que fica muito claro o ponto de vista de quem a escreveu, e as reportagens interpretativas, tá? Que é quando os fatos eles são analisados em conjunto com outros elementos, né, sugerindo uma determinada conclusão a respeito do tema. Então, você interpreta e conclui algo com a reportagem interpretativa. Muito bem. Qual é a diferença, então, entre notícia e reportagem, né? Então, ambos são gêneros textuais da esfera jornalística, mas possuem características e também objetivos diferentes. A notícia, pessoal, a notícia é algo mais simples, né, mais curto. Ela tem por objetivo apresentar fatos, né, que aconteceram de uma forma mais ágil, mais imediata. Não vai ficar se aprofundando demais, apresentando causas, né, do acontecimento. É algo mais breve. E a notícia, por ela ser, né, normalmente veiculada
situações que acontecem no nosso dia a dia, ela vai ter um tempo de vida curto, né? Por quê? Porque ela é temporária. Então, aconteceu uma coisa ontem, foi noticiada hoje, amanhã as pessoas já esqueceram, né? Porque isso já foi, já acabou. Tá? Então, ela vai expirar, né, em pouco tempo. Muito bem. Temos ali, né, como eu comentei com vocês, as perguntinhas que nas notícias, as perguntas, elas precisam ser mais claramente respondidas e de forma mais rápida e sucinta. Então, numa notícia é importante esse o que, quem, quando, onde, como, por quê, ser respondido já de forma imediata, né? Porque o objetivo dela é transmitir mesmo aquela informação, aquele acontecimento, respondendo ali quem foram os envolvidos, quando aconteceu, o que aconteceu, onde aconteceu, né? E assim por diante, tá? Muito bem. É importante, né, a fidelidade ao que realmente aconteceu, então quem vai produzir uma notícia precisa também ficar atento na hora de colher, né, as informações, porque ele tem compromisso com a verdade. Então, o repórter ali nesse caso, ele precisa tomar todo cuidado para não passar uma informação errada, de repente, passei o nome do lugar errado, ou, né, troquei o nome das pessoas. Então, ele tem que ser, né, fiel realmente ao que aconteceu, né, e tomar todo cuidado na hora de passar isso para o leitor ou o telespectador, né, o receptor da mensagem. E a reportagem, como a gente já falou, ela vai abordar então causas e desdobramentos dos fatos, ela vai além da notícia, né? Ela vai se preocupar então em pesquisar, em detalhar, né, mais um determinado assunto. Então, o repórter ele se empenha em fazer essa pesquisa, né, para levar essas informações para o receptor. E também, né, a reportagem ela pode conter opiniões de quem a produz, diferente da notícia. A notícia não tem espaço na notícia para nenhum tipo de opinião, certo? Já na reportagem é possível. Muito bem, então aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de uma reportagem. Depois a gente vai ler essa reportagem, eu trouxe ela toda nos próximos slides, porque aqui a imagem está bem distorcidinha, né, e bem pequenininha, a gente não consegue ler. Mas a reportagem, então, aqui é para mostrar para vocês as partes, né, da reportagem. Então, olha só, o título aqui em cima, né, educação financeira é algo que se aprende na escola. O subtítulo, aquele que não é obrigatório, mas que complementa o título e já antecipa um pouco as informações. Então, tema já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. Muito bem, então, título e subtítulo. Aí nós temos, né, começando o texto aqui, tem o nome de quem escreveu, né, o nome da repórter, de quem produziu. Temos o lead, que corresponde ao primeiro parágrafo, então esse primeiro parágrafo todo aqui, né, corresponde ao lead, que vai trazer já meio que um resumo do que será falado na reportagem, né? Já vai falar de quem que eles estão falando, né? Sobre o que é que vai se falar, em que lugar eles estão. Então já traz ali nesse lead uma informação assim, meio que resumida do todo, né? O corpo do texto, então, que é toda a parte, né, que corresponde à reportagem. Vejam que aqui nessa reportagem eu trouxe para vocês, para mostrar também, que a reportagem pode trazer aquelas outras partes. Então, de repente, um gráfico, um infográfico, né? E aqui uma foto com legenda, né? Também pode ter. Então, a menina que foi entrevistada aqui para a reportagem, né? Que chama-se Sofia, colocaram ali uma foto da Sofia e embaixo, né? Colocaram uma legenda, visão do futuro, Sofia, sempre penso no que quero, ali não consigo ler exatamente que está meio distorcido, mas a gente já vai ver ali na reportagem completa, né? Porque eu trouxe daí todo o texto. Então ele coloca a foto, coloca uma legenda, né? E vamos então ver o que está escrito aí nessa reportagem, né? Isso aí foi para a gente ver as partes da reportagem.
Então, lá, educação financeira é algo que se aprende na escola, o tema já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. De Ana Paula Ribeiro, né? Então, foi a Ana Paula Ribeiro, a repórter, que escreveu. Vamos lá. Então, São Paulo, Sofia Gonçalves, de 16 anos, trabalha em um buffet infantil nos fins de semana. Por evento, ela ganha cerca de R$40. Mas antes de começar a gastar esse dinheiro, ela primeiro guardou o equivalente a 2 fins de semana de trabalho. Nas aulas de educação financeira que recebe na escola pública que frequenta, a adolescente aprendeu a importância de se manter uma reserva de emergência. Aprendo a lidar com o dinheiro e isso me ajuda. Essa é a frase que está lá debaixo da foto, né, a legenda. Aprendo a lidar com o dinheiro e isso me ajuda. Algumas coisas que vejo nas aulas acabo levando para casa, conta Sofia. O dinheiro das festas eu não saio gastando, sempre penso antes no que realmente quero. Na avaliação de educadores, o exemplo dos conceitos de educação financeira deveria vir dos pais. Mas como na maior parte das vezes não é isso que ocorre, as escolas, inclusive as públicas, adotam conteúdos relacionados ao tema nas mais diferentes disciplinas. A ideia é que as crianças de hoje, ao chegarem à vida adulta, saibam manter o orçamento sob controle e poupar para projetos futuros e, dessa forma, escapar de dívidas intermináveis. No Brasil, há cerca de 60 milhões de inadimplentes, sendo boa parte dos casos resultado do descontrole financeiro. Bom, antes de eu prosseguir, com a leitura da reportagem, você já pode observar aqui junto comigo que a repórter ela buscou essa informação dos 60 milhões de inadimplentes, então isso é fruto de uma pesquisa. Ela está entrevistando uma menina de 16 anos, a Sofia, que é uma aluna de ensino médio, de escola pública. Então, todas essas partes ali que a gente foi conversando, que são importantes na reportagem, a gente está vendo agora aqui, Então, é fruto de pesquisa, é fruto de entrevistas, É fruto de depoimentos. Então, a frase que a Sofia disse, é um depoimento dela. Para ressaltar a importância do tema, governo e setor privado criam a Semana Nacional de Educação Financeira. A 5ª edição do evento será entre 14 e 20 de maio deste ano. Uma das iniciativas para criar uma base de cultura financeira nas crianças e adolescentes vem da ONG Junior Achievement, não sei como pronuncia. A ideia é que os voluntários da organização levem conhecimentos de educação e gestão financeira para 34 mil alunos em todo o país, que recebem conteúdo de acordo com a faixa etária. No ensino médio, por exemplo, são abordados temas como juros compostos e investimentos, inclusive com estudos de caso em sala de aula. Algo para a vida toda. Nas aulas para o ensino médio, os adolescentes recebem um livro de atividades. Na primeira parte do curso, eles aprendem conceitos teóricos como juros, inflação e o uso correto do cartão de crédito. A segunda parte é dedicada a exercícios em grupo, nos quais os jovens discutem que decisão tomariam em situações hipotéticas como pagar um curso de intercâmbio ou aplicar o dinheiro em ações de tecnologia que estão com tendência de alta. A diretora superintendente da ONG, Betty Tischauer, afirma que, além de preparar os cidadãos do futuro, as aulas estimulam as crianças a levarem esse conhecimento para dentro de suas casas, atuando como multiplicadores e fazendo com que os pais fiquem mais atentos à gestão do orçamento familiar. Nosso foco é a preparação para o mercado de trabalho, mas educação financeira é algo que vai ser usado a vida toda. Mostramos como avaliar o dinheiro e não ser seduzido por situações que só trazem ganhos de curto prazo, além da necessidade de se planejar, explica a Beth. No caso do ensino fundamental, a educação financeira passou a fazer parte da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC,
este ano. Na prática, isso significa que os mais de 5.000 municípios do país já começaram a discutir de forma integrada, ou seja, parte desse conteúdo pode estar presente nas aulas de matemática, mas também nas de ciências naturais. A etapa seguinte, em 2019, é levar esses conceitos para a sala de aula. A adesão não é obrigatória, mas Cláudia Forte, diretora superintendente da Associação de Educação Financeira, AEF Brasil, acredita que será grande, até porque há um volume elevado de material gratuito e já testado que pode ser utilizado. A AEF também estimula o treinamento de professores para que eles trabalhem melhor com esses materiais. O que vemos é que quanto mais cedo começar a educação financeira, melhor. E esta deve ser feita de acordo com as particularidades encontradas em cada região do país. Não pode haver formato engessado, afirma Cláudia. Às crianças, explica-se o que é o consumo consciente e fala-se da possibilidade de escassez de recursos, como água ou energia. Logo depois são introduzidos temas como juros e não gastar mais do que se tem. Só no ensino médio são apresentados tópicos mais amplos como investimentos. Estímulo ao consumo é forte. Carlos Eduardo Costa, responsável pela área de educação financeira do Banco Mercantil do Brasil, lembra que o tema ganha ainda mais importância nos dias atuais devido à participação cada vez maior das crianças nas decisões de consumo. Nas gerações passadas, as crianças até podiam ficar de fora das decisões de consumo das famílias. Hoje, isso não é mais possível. Os estímulos para o consumo são muito grandes, então é importante ela ter o conhecimento sobre o tema desde a mais tenra idade, explica Costa, ressaltando que é importante ter o exemplo dos pais. Segundo ele, os pilares da educação financeira podem ser divididos em 4 etapas: ganhar, gastar, poupar e doar. Além disso, os conhecimentos devem ser inseridos aos poucos na vida das crianças para que elas desenvolvam maturidade para entender o valor do dinheiro e os ganhos que podem ser obtidos ao fazer algumas renúncias. Um exercício para os pais, diz Costa, é levar as crianças ao supermercado. Lá, os pais devem determinar um valor que elas poderão gastar em um único item. A ideia nessa atividade é mostrar aos pequenos que eles precisam fazer escolhas e estabelecer prioridades. Então, uma super reportagem aí falando da educação financeira para crianças e adolescentes, né? Que já é uma realidade nas escolas. Muito bem, então vocês viram ali quanta informação, né? O quanto que essa repórter teve que pesquisar, entrevistou pessoas e inseriu então outras vozes falando nesse texto que foram as pessoas entrevistadas, né? Então tudo isso é importante para compor este gênero textual. Muito bem, pessoal, então agora lá nos exercícios você vai ter lá uma reportagem também para leitura e para que você faça a interpretação deste texto. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!